Lá no Salmo 23, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, a certa altura, no versículo 3, o salmista diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como é que nós podemos descobrir o caminho da nossa vida? Muitas vezes nós estamos indecisos diante de uma decisão a ser tomada, não sabemos que caminho tomar. Pois bem, aqui está uma dica para você. Deus nos guia, Ele orienta os nossos passos. Guia-me pelas veredas da justiça. Sim, Deus nos guia, Ele nos conduz. Mas nos conduz como? De uma maneira mística, com um caminho de luz, com palavras na nossa mente, palavras audíveis, algum sinal escrito nas nuvens, um anjo, uma fórmula, um sentimento. Enfim, como é que Deus nos guia? Primeiro, eu quero dizer a você que você precisa permitir que Deus guie você. É preciso permitir que Deus guie os nossos passos. E eu quero propor a você algumas coisas que vão ajudar você a receber essa orientação que Deus está, com certeza, pronto, preparado para dar para você. Em primeiro lugar, eu diria que você precisa admitir que você precisa de um guia, que você não é capaz de, por si mesmo, determinar a direção dos seus passos. Muitas pessoas se perdem, né? Às vezes a gente está no trânsito. Em São Paulo, então, é uma coisa terrível, uma cidade muito grande, ruas muito parecidas e ladeiras, sobe, desce, e quando a gente desce a ladeira já está em outro bairro, é uma coisa terrível. E a gente tem que parar e pedir informação. Tem que parar e pedir informação. Mas há muitas pessoas que não, acham que tem um faro especial e vão em frente achando que vão chegar lá onde querem ir. Não, nós precisamos pedir ajuda. A ovelha, que é a figura que a Bíblia usa para nos comparar com a nossa relação com Deus, é um animal que se perde facilmente. Ela precisa de pastor. O profeta Isaías diz que nós nos desgarramos, nós nos afastamos como ovelhas que não têm pastor. Então nós precisamos de consultar a Deus, admitir que nós não temos capacidade de por nós mesmos guiar os nossos passos. Mas é preciso pedir direção com fé, pedir à pessoa certa, ou seja, pedir a Deus. E pedir com atitude certa, esperar a orientação e seguir. Você já pediu alguma vez uma orientação, uma ajuda de Deus e não esperou? Como aquela criança que às vezes o brinquedo quebra, aí vem e pede ao pai para consertar o brinquedo. Aí o pai pega o brinquedo, começa a ver onde é que está o defeito, qual é o problema, e antes que o pai chegue a determinar a questão, o problema, a criança estica o braço e arranca o brinquedo da mão do pai antes que o pai possa imaginar qualquer coisa. Há pessoas que pedem a Deus, pedem orientação, pedem ajuda numa determinada circunstância, mas imediatamente chamam a si novamente a responsabilidade de resolver o problema. Deus trabalha de acordo com a nossa fé. É de acordo com a nossa fé. Guia-me. Nós precisamos pedir a Deus e esperar que Ele guie e não começar a andar imediatamente seguindo a nossa própria orientação. Então, em terceiro lugar, você admite a necessidade, você pediu a direção. Em terceiro lugar, ouça a resposta de Deus. Onde você está agora, onde você estiver, existem ondas de rádio e possivelmente de TV atravessando o ar, passando por cima da sua cabeça, debaixo do seu queixo, em volta de você está cheio de ondas, não é, circulando ao seu redor. Mas por que você não está ouvindo música? Ou por que você não está vendo aquela imagem? É porque você não tem um aparelho receptor. Aliás, você está com o rádio ligado, ouvindo o que eu estou falando, mas existem muitas outras ondas circulando e você não pega tudo isso porque você não tem um receptor. Pois bem, Deus, Ele fala com a gente, mas é preciso que haja em nós um receptor, é preciso que a gente esteja ligado, buscando, esperando a orientação de Deus. Interessante, lá no capítulo 33 do livro de Jó,
Jó diz que Deus nos fala de várias maneiras, mas nós nem sempre damos atenção. Está lá no capítulo 33 de Jó. Leia, você vai ver isso. Deus fala, mas nem sempre a gente presta atenção. Agora eu queria considerar com você o seguinte: Deus fala, Ele orienta, mas que canais? Como é que Deus fala? Eu diria que, em primeiro lugar, Deus fala através da Bíblia, através da palavra de Deus. Ele tem os seus mestres, os pregadores, ele tem impressões que causa em nós. Existem as circunstâncias e também existe a dor. Deus nos fala através da dor. Mas vamos por partes. Deus tem a sua palavra. E muito do que você precisa saber para a sua vida, para nortear os seus passos, muito disso já está lá na palavra de Deus. É como um mapa. Está lá escrito. E é impressionante a gente, quando precisa e procura a orientação de Deus, é impressionante como a palavra fala. Eu quero dizer a você com toda a convicção, com toda a certeza, de que a palavra de Deus tem uma resposta para qualquer circunstância, para todas e quaisquer circunstâncias da vida. Não, mas nós estamos vivendo no século XXI, a vida moderna. Que nada, pega a Bíblia, leia e você vai descobrir ali orientação para o dia de hoje. O que você precisa muitas vezes já está escrito lá na palavra de Deus. A nossa vida é como uma viagem e a palavra de Deus é como um mapa. A palavra de Deus é como uma bússola. A palavra de Deus é como um GPS para nós. É só consultar, está lá. É só consultar a palavra de Deus. Mas Deus usa também as circunstâncias. Sim, Ele nos fala através das circunstâncias. Todas e quaisquer circunstâncias, nelas Deus quer nos falar. E você pode observar o seguinte, que quando as circunstâncias são de sofrimento, de dor, Deus está procurando nos falar alguma coisa e nessa hora é como que Deus grita ao nosso ouvido. Quando está tudo bem, Deus sussurra, não é, de maneira suave ao nosso ouvido, a gente vai andando, olhando, querendo entender, é uma coisa suave, é uma coisa boa de se experimentar, mas às vezes as circunstâncias são desagradáveis, circunstâncias são de sofrimento e nessa hora Deus nos fala, mas nessa hora Deus nos fala de maneira forte e nós somos mais propensos a ouvir na dor do que na bonança. Agora, sabe uma coisa? Muitas vezes Deus nos fala e a gente não entende. Tem pessoas que dizem, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Se você não entende nada, absolutamente nada, não, eu entendo uma coisinha. Então, a minha sugestão é o seguinte, quando você lê a Bíblia e entende uma coisinha, confie nisso que você entendeu. Aceite aquilo que está ali. Comece a pautar a sua vida por aquilo que você pôde absorver. E você vai ver que depois que você absorveu aquilo, depois que você incorporou isso à sua vida, você vai dar mais um passo. E depois mais um passo, aceitando, praticando, até que finalmente você vai ter muita facilidade em entender a palavra de Deus para você. Mas quando você não entendeu, quando você não conseguiu ainda captar a mensagem que Deus tem para você, confie. Confie, é importante confiar mesmo sem entender. O povo de Deus saiu do Egito, não é? Moisés tirou o povo de Deus depois de tanta luta lá com o faraó, e o povo saiu e olha o que aconteceu, de repente deram de cara com o Mar Vermelho. De um lado tinha montanha, do outro lado montanha, em frente o mar, atrás os egípcios agora que voltaram, que vieram atrás do povo de Deus para destruir o povo de Deus. E nessa hora Moisés clamou a Deus, confiou em Deus e Deus abriu o Mar Vermelho. Lá em Provérbios, um livro extraordinário da palavra de Deus, no capítulo 4 e o versículo 18, diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que quer dizer aqui é o seguinte, que quando amanhece não está muito claro, mas o dia vai clareando e as coisas vão se tornando claras e bem fáceis de entender, e é assim também com Deus. Não é preciso
Nós não temos necessidade de adivinhar, de entender, nós temos necessidade de conhecer e confiar. Confiar em Deus. Meu amigo, seja paciente. Saiba com certeza de que Deus quer guiar a sua vida. Saiba com certeza que Deus sabe o que faz. Deus é Senhor da vida, de tudo, da vida e da morte. Deus é Senhor, Ele está no seu lugar, Ele não abre mão dessa posição. Você, eu, nós é que temos que buscar a Deus com humildade e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Faça isso, busque a Deus, busque a orientação de Deus e os seus passos serão passos de alegria, de felicidade na presença de Deus. Que Deus abençoe você.